Em 2021, a Abranet completa 25 anos de existência e, para comemorar a data, estamos fazendo um especial, um hot site especial no site, uma revista impressa, contando um pouquinho dessas 2 décadas e meia e dos personagens que marcaram essa história. E um deles, sem dúvida nenhuma, é Demi Getco, que é considerado o pai da internet brasileira e que estava lá desde o começo. Demi, muito obrigada por fazer parte aqui do nosso especial e por tomar aí um tempinho na sua agenda para falar conosco. Eu que agradeço, é uma honra ter essa oportunidade de falar sobre a Abranet e os 25 anos. Demi, a Abranet foi criada em 96, aí, um ano antes, um ano depois, quer dizer, da internet comercial ser lançada, mas muito antes disso você já trabalhava na FAPESP para fazer o primeiro link de TCP/IP. Conta um pouquinho como era aquele ambiente de criação da internet no Brasil e que fomentou, né, e que levou à criação da própria Associação Brasileira de Internet. Então, na verdade, por volta de 88, começou uma grande pressão para a conexão brasileira a redes acadêmicas. E essa pressão tinha 2 focos importantes já em ação na época, o Laboratório Nacional de Computação Científica no Rio, o LNCC, e depois a FAPESP, na verdade, comandado pelo professor Oscar Sala, que tinha montado um grupo, eu fazia parte do grupo, de tentar conseguir uma conexão brasileira ao exterior. A primeira rede visada foi a rede BitNet, e o LNCC foi o primeiro ponto brasileiro a se conectar à rede BitNet em setembro de 88. E um mês depois, nós, na FAPESP, também nos conseguimos nos conectar à rede BitNet, mas tivemos uma diferença. A gente se conectou à rede BitNet via um laboratório de física chamado Fermilab. E com isso nós pudemos entrar numa outra rede interessante chamada HAPNet, High Energy Physics Network, porque eram físicos, e o professor Sala era físico também. Então nós passamos a ter de cara 2 redes em acesso, BitNet e HAPNet, e mais que isso, na nossa conexão à BitNet, nós criamos uma rede local em São Paulo chamada ANSP, que unia as universidades de São Paulo, estaduais, mais a FAPESP, mais o IPT. Então era uma rede de 5 nós, e esse foi o começo das conexões brasileiras aí. E no final de 89, primeiro, em 89 nós conseguimos, em 18 de abril de 89, registrar o .br. Foi um marco importante, porque a partir daí nós tínhamos um sobrenome para usar nas máquinas nacionais, mesmo sem ter ainda internet. Mas no final de 89, o Fermi nos disse que, olha, BitNet não parece ter muito futuro, nós estamos começando a migrar a nossa estrutura para a internet, a gente vai ser parte de uma rede chamada ESNet, Energy Sciences Network, e essa rede vai ser de nosso principal interesse, e nós falamos, puxa vida, então, já que estamos juntos até aí com BitNet e HAPNet, deem-nos uma carona para a internet. Aí começamos a ver qual seria a necessidade de equipamentos, de máquinas e basicamente de software para poder fazer essa conexão à internet. E em fevereiro de 91, os primeiros pacotes de internet começaram a funcionar e nós passamos então a ter BitNet, HAPNet e internet. E isso foi muito bom porque em 92, por exemplo, houve a Eco 92 no Rio e o pessoal precisava usar a rede e as conexões BitNet não davam a ferramental que eles precisavam, eles precisavam de um ferramental mais importante do que só correio eletrônico, e aí a junção de UCP, redes de outro tipo e internet ajudaram os pesquisadores que participaram da Eco 92 a manter contato com as bases em 92, e dali para baixo a coisa continuou sempre com a internet absorvendo todas as demais iniciativas e em breve sendo, digamos, a rede preponderante. Só para dar um comentário adicional, por volta de 94, várias BBS brasileiras, Bulletin Board Systems, que eram redes de interessados em algum tema, unidos em volta de um número telefônico para trocar dados, usando aquele número telefônico, decidiram que era muito melhor expandir essa ilha que eles tinham, cada um tinha uma ilha de conectividade, integrando elas ao ambiente internet. Então ficou claro já, na época me lembro do canal VIP, do Mandic, do Dialdata, do Tavares, de um monte de outros BBS, que imediatamente resolveram que valeria a pena ter um gateway, né, uma conexão da ilha de usuários deles para poderem acessar a internet como um todo. Isso foi claro, então estava visível que em 94 a coisa ia se expandir. No final de 94, depois de longas negociações, a Embratel, que era estatal, topou dar acesso ao TCP/IP aos usuários, criou uma fila de pessoal interessado em usar TCP/IP. Na época, o ministro Sérgio Mota foi muito importante para isso, o Tadal, o Carlos Afonso, todo mundo fez pressão para conseguir esse tipo de conexão.
E, em seguida, já em 95, ficou claro que o ideal seria que não a Embratel fizesse a conexão de todo mundo, mas que ela, na verdade, fosse a fornecedora atacadista para as teles, que seriam as fornecedoras aos provedores, e os provedores seriam fornecedores ao usuário final. Com isso, nós criamos, teoricamente, um círculo virtuoso no Brasil, iniciativa do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Ministério também do Ministério das Telecomunicações, que fizeram a portaria criando esse tipo de mecanismo, a norma 4 e tudo mais, e a partir daí o crescimento dos provedores era, obviamente, muito esperado, e o mais interessante ainda, eles vinham de empresas de mídia, né? Eu me lembro que o Abril fez o BOL, uma das primeiras provedoras BOL online, né? Depois veio o UOL, veio a Globo, o Estadão, todo mundo criou provedores na área e, evidentemente, os provedores adicionais entraram rapidamente no jogo, provedores privados, todos eles, e com isso nós tivemos um crescimento muito bom da internet brasileira, especialmente em conteúdo, porque no começo a gente pensava, como acadêmico, que o problema da internet é que era tudo em inglês e teria dificuldade para um brasileiro normal usar a rede adequadamente, precisava se virar em inglês. Mas com a existência dos provedores, rapidamente tivemos conteúdo, porque boa parte dos provedores também eram empresas de mídia, então tivemos noticiário, conteúdo, interação, e o brasileiro adorou o processo e tivemos um rápido crescimento com isso. A Comitê Gestor, criado em 95, ajudou a criar normas para a expansão disso, e depois vem a Abranet, e aí a gente está todo completando 25 anos desse processo virtuoso. E a norma 4 foi fundamental, né, para o advento dos provedores, ou pelo menos para uma segurança jurídica para eles existirem e funcionarem, e aí vem a associação, a Abranet. Qual foi a importância da criação naquela época e ao longo desses 25 anos, né, de atuação dos provedores? Então, esse é um cenário que tem que ser olhado no todo, porque é um cenário que foi muito bem construído. Primeiro, a Lei Geral de Telecomunicações, já de cara, e a norma 4 também dizia isso, colocava uma separação muito importante entre o que é infraestrutura, e, portanto, o serviço público, que precisa de autorização, etc. e tal, isso, aquilo, e o que é uma concessão, né? E o que é um serviço chamado de valor adicionado, que é um serviço que usa os meios de telecomunicação para prover um serviço sobre aquilo, e que é um serviço aberto à competição, e todo mundo faz sem precisar de uma concessão específica. Então, isso foi garantido na época. A própria Anatel é criada, acho que em 97, quando ela entra no ar, então os provedores são dessa época também, e houve uma convivência na área, e acho que isso permitiu que a internet brasileira crescesse rápido. Nós tivemos um cenário bastante aberto, desburocratizado e competitivo, com os provedores crescendo. Inicialmente, evidentemente, você tinha que cobrar por hora, porque era cara a conexão telefônica. Em breve isso foi alterando para outras formas de conexão, rádio foi usado, depois o par de fibra, o par de óptico, perdão, o par de cobre com a DSL, depois fibra óptica, e até hoje, como nós estamos com um mando de conexões diferentes, satélite e tudo mais. Mas, em suma, essa separação entre o conceito do que é serviço de telecomunicações e do que é um serviço de valor adicionado, eu acho que foi extremamente importante para dar poder ao crescimento da internet brasileira e para permitir um crescimento livre, sem amarras, que nos deu essa riqueza que temos hoje. Chegamos ao cenário atual, o presente, a internet de hoje é o que o senhor imaginava lá atrás, na criação? Não, eu sou um profeta ruim nessa área. Eu nunca imaginei que nós teríamos com a internet que nós temos hoje. Mas eu diria que a internet brasileira hoje é um ponto em que nós não temos problema nenhum em relação ao resto do mundo. A gente é, em geral, visto como modelo. Não só a legislação brasileira é muito boa, o Marco Civil, que veio de uma longa discussão de 6 anos, que de alguma forma implementa o decálogo do CGI, e é uma lei que, em vez de vir punir problemas, veio definir a regra do jogo, uma lei, como o pessoal chama aí, de principiológica, né? E que teve agora a adição da LGBT, que também vem muito bem nessa mesma proteção do usuário. Então, nós temos uma situação legal que é normalmente elogiada lá fora, fortemente elogiada. O decálogo do CGI foi muito elogiado, e o Marco Civil e a LGPD são também ferramentas ótimas e muito bem elogiadas nisso, como também, sem querer ter falsa modéstia, a parte técnica do BR funciona muito bem. O BR é um dos domínios que não deu problema, né, na existência dele, em geral funciona extremamente bem, é um domínio muito bem visto pelos brasileiros, mais de 70% dos brasileiros
preferem usar o sobrenome BR do que usar sobrenomes genéricos aí, de outras redes e tal. E uma outra coisa que eu acho que é importante, o BR conseguiu um equilíbrio interessante entre transparência e segurança, entre melhor controle da segurança do processo e também liberalidade. Então, nós, por exemplo, exigimos CNPJ ou CPF para registrar um BR, a gente mostra isso no Ruiz, se você quer registrar o BR, o mundo saberá que você registrou, e com isso o BR é um dos domínios menos abusados. Se você pegar a lista de domínios abusados, o BR vai muito bem nessa área. E por quê? Porque não é um lugar onde as pessoas de má intenção ficam confortáveis, eles teriam que se exibir, então eles preferem usar outros domínios. Então a internet é problemática, a internet tem problemas de segurança, e os brasileiros, evidentemente, estão sujeitos a isso, mas, em geral, essas ameaças não vêm de sítios terminados em BR, que são normalmente mais seguros, e a gente fica feliz com isso. Então, a internet brasileira tem uma boa imagem lá fora, sempre teve, e a gente espera que continue tendo. Como os provedores brasileiros também têm uma ótima imagem lá fora e vão continuar tendo. E, Demi, a gente está num momento, né, de discussão de internet das coisas, advento de 5G, carros autônomos, um outro passo, tudo com base na internet, né? Como que vai se dar essa evolução? O que você imagina para o futuro em termos de desafios e oportunidades que vêm a partir da evolução da internet? E PV6 também, né, proporcionando tudo isso? Então, veja, essa é uma ótima discussão e precisa tomar algum cuidado com essas coisas. Por exemplo, IPv6 certamente é uma característica da internet. Então, a internet, para continuar prosseguindo, tem que ter uma nova esquema de numeração, da mesma forma que a telefonia teve mais números, porque não cabiam os telefones que se queria nos números antigos. Então, a evolução da infraestrutura, eu acho que é perfeitamente razoável, e isso é a internet em si. Agora, sobre a estrutura se constroem muitas coisas. As coisas que se constroem sobre a estrutura usam a estrutura, mas não precisam ser diretamente ligadas à estrutura. Então, quando nós, por exemplo, dizemos que a internet tem que ser neutra, e tem que ser abrangente, e tem que ser disseminada, e tem que ser para todos, a gente fala, evidentemente, da estrutura básica, mas as plataformas, cada uma delas pode ter características diferentes. Algumas delas certamente não serão neutras, outras certamente não serão universais. Podemos ter grupos de interesse que são localizados no mundo, ou que são espalhados, ou que têm interesse em música, ou no que for. Quer dizer, cada construção sobre a internet tem características próprias que não se misturam com a infraestrutura. Então, eu, sendo um cara mais da casa das máquinas, a gente defende que a estrutura seja mantida intacta, que seja mantida íntegra, portanto, a internet tem que ser uma só, como é a telefonia, como é a luz elétrica. Se você usa a luz elétrica para fazer uma cadeira elétrica, isso pode ser um mau uso da luz elétrica, mas isso não é culpa da luz elétrica. Então, nós somos a favor da infraestrutura se espalhar. Cada aplicação tem suas características, boas ou ruins, certas ou erradas, pode ter ou não legislação em cima ou não, mas a estrutura básica da internet, na minha opinião, tem que ser mantida íntegra, espalhada para todos, acessível por todos e sem rupturas, sem segmentações. Então, o que eu imagino é que vai ter cada vez mais construção. Então, vai ter IA, vai ter o 5G, por exemplo, é uma nova forma de acesso. Não existe bala de prata, todas as formas de acesso são viáveis. A 5G é uma estrutura em que o IP virá sobre a telefonia. Normalmente você tinha o contrário, VoIP, o que é? VoIP é telefonia sobre o IP. Agora, no 5G e no 4G também, evidente, você tem o IP sobre a telefonia. Então, você tem uma camada embaixo que carrega o IP em cima, em vez de você ter o IP carregando a telefonia. Então, são situações diferentes, com infraestruturas diferentes, desde que todas contribuam para ter mais gente ligada e mais gente acessando e sendo acessado, a gente está contente. O último ponto nessa área é que a internet foi pensada como algo extremamente disseminado, onde cada um teria um ponto de acesso e cada um teria conteúdo próprio para ser acessado ou não. E com as plataformas, evidentemente, há uma concentração em alguns lugares. Essa concentração acontece porque os modelos de negócio são assim e porque é mais confortável você participar de um clubinho e receber as coisas por lá. Mas não devemos esquecer que a internet em si é para ser distribuída. E, nesse ponto, os provedores têm um papel muito importante, eles dão acesso à internet e você vai para onde você quiser, do jeito que você quiser, tem que ser neutro. Tem lugares que você vai conseguir entrar, tem lugares que você não vai conseguir entrar, mas as ruas deviam ser públicas e abertas a todos. E, como falei, cada construção sobre a internet responde pelas suas vantagens e desvantagens, mas isso não deve ser levado como parte da infraestrutura que deve ser única e universal.
Agora, essa separação da infraestrutura, em termos teóricos e práticos, né, da infraestrutura e das aplicações, é uma discussão que cada vez mais a gente vê uma zona cinzenta nisso, né? A gente vê uma mistura, erros de conceitos, às vezes você acaba punindo a infraestrutura ou culpando a infraestrutura por más aplicações ou por mau uso dela. Como que eu, particularmente, acredito que isso no futuro vai ser cada vez mais um desafio e um desafio constante, né? Testando provedores, testando empresas de internet, testando legisladores, testando CGI, NIC. Como lidar com tudo isso? Para onde ir? Como fazer de uma forma que a gente mantenha a internet operando? Como foi pensada lá atrás, né? Lá no começo. Então, essa é uma excelente pergunta e a resposta disso é muito difícil. Isso que você falou exatamente foi um dos motivantes da gente fazer o decálogo no CGI. Por que a gente fez o decálogo? Como o CGI não é um órgão de regulação e nem de punição e nem de ação na área, a gente tentou estabelecer quais são os conceitos que deviam ser preservados. Então, por exemplo, o conceito de rede única e não segmentável é um conceito a ser preservado. O conceito de intermediários não serem responsáveis pelo conteúdo deve ser preservado desde que se definam o que é intermediário. Quer dizer, o carteiro que me traz a carta não tem culpa se a carta me xinga ou se a carta é de boa ou má notícia. Esse é um problema que não tem a ver com o intermediário. É claro que alguém que me traz uma carta e já leu, ele talvez não seja um intermediário, ele seja um editor, mas eu não vou entrar nessa discussão. Então, o importante é quando a gente fica com angústias, porque existem riscos à segurança, porque existe desinformação, porque existe uma opção de coisas, que essas angústias não se refletem em medidas que afetem a infraestrutura em si. Eu até falei outro dia, quer dizer, a gente tem fins muito nobres, mas os fins não podem se apoiar em meios que são ruins, quer dizer, não podemos usar qualquer meio para chegar a um determinado fim. A gente tem que ter um fim decente, mas os meios têm que ser éticos e responsáveis, porque senão você vai ter tanto efeito colateral nos meios que não vai valer a pena chegar aos fins. Vou dar um exemplo de alguns anos atrás, mas houve uma época que se defendia, por exemplo, uma coisa chamada notice and take down. O que significa isso? Se alguém não gosta de algo, ele reclama ao provedor de hospedagem, por exemplo, tira esse negócio do ar porque eu não gosto disso, e se você não tirar, você vai ser corresponsável por isso. Isso foi um dos motivos que o decálogo do CGI, e no Marco Civil também aparece isso, que ninguém será obrigado a fazer isso, porque se você deixar que isso prospere, todo mundo é automaticamente cúmplice de coisas que não escreveu e você vai ter uma autocensura generalizada. Quer dizer, eu evidentemente não vou me arriscar. Se o sujeito quer que eu tire, eu vou tirar. Eu não vou me manter, eu não vou bancar um treco que eu não sei se é bom ou se é ruim, porque eu vou ser responsabilizado. Então, esse tipo de medida, tipo notice and take down, iria gerar uma internet muito pobre, uma internet com autocensura, em que ninguém teria certeza de coisa nenhuma nessa área. Então, nesse ponto, o Marco Civil ajuda ao dizer que o sujeito só vai retirar, evidentemente, se for uma decisão judicial dizendo que isso aqui não presta e tem que remover. Claro que num clube e numa plataforma existem regras específicas do clube. Então, eu não estou dizendo que não há normas de adesão de usuários. Se eu tenho, o exemplo que eu dei outro dia, meio bobo, mas se eu tenho um clube de dança de salão, o sujeito não pode dançar de sandálias e de bermudas, que ele não pode entrar de havaianas lá, porque é um clube de dança de salão. Isso não quer dizer que mas eu não posso sonegar, eu não posso segregar o usuário e dizer, não, você só pode entrar quem é magro, ou quem não tem cabelo, ou quem tem cabelo. Quer dizer, existem limites que a Constituição impõe. Então, de novo, a gente tem que ter um equilíbrio entre o que é a regra que um clube tem todo o direito de usar para ver quem entra e quem não entra, e o fato de que você pode usar ferramentas do tipo Notice and Take Down para criar uma internet, digamos, menos rica e mais autocensurada. Então, eu acho que esse equilíbrio é exatamente a arte que nós estamos agora tendo que enfrentar, como é que nós vamos conseguir manter esse equilíbrio e manter a internet crescendo com menos ameaças, mas sem destruir o que nós temos conseguido até agora. Você falou que não é bom no exercício de futurologia, mas eu vou te pedir. Se a gente olhar, tentar pensar a internet daqui a 25 anos, com todas as transformações que ela já passou, todas as transformações que ela impôs à sociedade, né? O que a gente pode esperar? E quais são os desafios nisso, né? Então, há muito tempo atrás, quando me perguntaram isso, o que iria acontecer com a internet,
Eu respondi, e depois descobri que tinha mais gente que tinha respondido a uma coisa, mas não é nem, digamos, criação minha a resposta, mas quando eu falei não sabia que tinha outras, que a internet teoricamente vai sumir. Quer dizer, você vai parar de enxergar a internet como você, em geral, não se preocupa com a eletricidade. Você liga seu liquidificador na tomada e ele funciona. Como é que funciona não te interessa mais. Quer dizer, a internet é algo que vai ser superado, porque todas as tecnologias que se interpenetram na nossa vida no dia a dia não são mais visíveis. O que são visíveis são as coisas sobre elas. Então, tem muita gente que acha, por exemplo, que determinadas plataformas são a própria internet, nem enxerga o que tem embaixo disso. Eu sou um usuário de correio eletrônico, mas pode ser que nas novas gerações ninguém mais saiba ou use correio eletrônico. Então, essas coisas vão mudando, mas a infraestrutura permanece, porque ela é que permitiu o correio eletrônico, ela que permitiu as plataformas e permitiu as conversas e a voz e os vídeos do Diabo 4. Então, eu acredito que nós teremos cada vez mais uma interpenetração dessas coisas, nós vamos passar a cada vez a enxergar menos a internet, né? O exemplo que eu dei da eletricidade, a última vez que tivemos que olhar na eletricidade foi quando mandaram trocar as tomadas. Mandaram trocar de 2 pinos para 3, aí você tem que falar que desgraça, tem que trocar as tomadas, que depois disso, nunca ninguém mais pensava. Ou quando vai viajar, né? Que tem que levar o adaptador universal. Mas isso. Como chegar a essa internet onipresente, ubíqua, de uma maneira que a própria infraestrutura atenda a esse crescimento exponencial? Porque hoje a gente já não fala, se antigamente era mega, agora é giga, e isso só tende a aumentar, né? Como fazer uma infraestrutura que suporte tudo isso e qual o papel das empresas de internet para isso? Então, a surpresa nisso, e eu sou mais um dos surpreendidos, aí é que a tal da lei de Moore, que foi feita 50 anos atrás, continua mais ou menos valendo. Ou seja, a cada ano e meio a gente tem o dobro da capacidade com o mesmo custo que tinha um ano e meio atrás. Então, você vê, por exemplo, a fibra óptica, que ainda tem espaço, graças a Deus, vai evoluindo. Tivemos lambdas, tivemos modulação em cores e continua avançando. Nós temos, era impensável na época que a gente ligou em redes internacionais com 4.800 bits por segundo. Quer dizer, 4.800 bits por segundo não dá nem para saber o que é, né? Você vai falar em tera, né? Daí para baixo. Quer dizer, essas coisas têm crescido e o poder de computação tem crescido de uma forma enorme. O risco disso é que você também delega muita coisa às ferramentas de informática, e você vê hoje inteligência artificial, etc. e tal, e isso pode eventualmente sair de controle no sentido que você, ao delegar decisões, você não tem certeza absoluta que essas decisões serão tomadas baseado em fatos que sejam reais e checáveis. Então, esse é um problema que teremos que enfrentar. Não há dúvida que isso vai crescer, não há dúvida que nós vamos ter cada vez mais poder de computação e de armazenamento. Imagina o que a gente guarda hoje na rede, todo mundo gera zilhões de filmes e de vídeos o dia inteiro e está tudo guardado. Isso é ótimo. Você não guarda nem mais em casa, né? Você não guarda nem mais em casa. Se você quiser se preocupar com isso, eu diria o seguinte: eu tenho uma opção de coisas que eu não tenho mais onde ler, né? Não sei falar em disquetes, mas tinha uns zip drives, tinha uma opção de coisa que você não sabe nem mais o que faz com isso. O que tinha lá se perdeu, nunca mais vai ser lido. Então, o Vint uma vez escreveu sobre isso, dizendo o seguinte: você consegue ler hoje, e você consegue ler documentos dos egípcios, dos gregos, que estão escritos em pergaminhos, que duraram milhares de anos, etc. e tal. E um negócio que tem 30 anos de idade, escrito num editor de texto que não existe mais, você não consegue mais ler. Então, nós temos um cadáver enorme de informação, mas nós destruímos uma biblioteca de Alexandria por dia, de coisas que nunca mais serão recuperáveis. Então, isso é uma coisa preocupante. Então, é bom você guardar umas fotografias em papel também. E eu sempre lembro dele falando: imprima suas fotos. Isso, exatamente. Isso me marcou. Demi, muitíssimo obrigada pela entrevista. Acho que foi um bate-papo ótimo. Sei que é pouco tempo para a gente abordar tantas coisas. Qual a sua mensagem que fica nesse balanço de 25 anos da Abranet, que, enfim, evolui quase concomitantemente com a própria internet comercial do Brasil? Bom, eu estou muito feliz de ter acompanhado isso. Acho que a Abranet é um sucesso, os provedores são um sucesso. Eu desejaria muito ser entrevistado nos próximos 25 anos, comemorando 50 anos da Abranet. Então, espero nos vermos daqui a 25 anos e estarmos todos felizes e rindo. Temos um encontro marcado. Então, Dani, muito obrigada. Eu que agradeço. E para quem nos acompanha, todas as entrevistas estão em abranet.org.br, num perco especial completo, 25 anos da Abranet. Até a próxima.